Estamos iniciando mais um encontro aqui no Devocional com Elas e eu estou muito feliz em você estar aqui comigo para juntas meditarmos a palavra do Senhor e crescermos em Cristo. Nós entendemos na aula anterior como é importante nós estarmos aí na administração das nossas emoções, saber gerenciar as nossas emoções é muito importante para termos uma saúde emocional saudável. E hoje nós, antes de entrarmos no tema da cura interior, nós vamos aí entender, a gente vai preparar o nosso espírito para entrar nesse assunto. Então nós vimos na aula anterior sobre o que é emoção, o que é sentimento e o que é comportamento. Nós precisamos entender como que a gente funciona, como que as coisas acontecem, porque é tudo muito rápido e se torna tudo muito automático. Então nós entendemos que precisamos pensar naquilo que estamos pensando. Precisamos ter a palavra de Deus como filtro. Precisamos renovar nossa mente, ler as escrituras para que as mentiras que foram sendo colocadas durante aí muito tempo da nossa vida precisa ser eliminada para a verdade do Senhor entrar e vir purificar, santificar os nossos pensamentos. Também vimos, entendemos, compreendemos que aquilo que nós falamos constrói aquilo que nós estamos vivendo. Então, por isso que é importante nós renovarmos a nossa mente, porque ela vai produzir pensamentos saudáveis para que nossas palavras sejam saudáveis, construirmos aí um ambiente saudável. Então, é muito importante a gente entender e também para colocar em prática isso na nossa vida. Então, nós precisamos entender que na prática, como que nós vamos alimentar o nosso espírito? Saudavelmente, tendo um relacionamento com Deus, nutrindo o nosso relacionamento com Deus. Isso vai entrar a fé, isso vai entrar a oração, isso vai entrar a jejum, que nós vamos entender agora cada um desses elementos. Por que a fé? Porque eu preciso acreditar em Deus. Eu preciso. O que é fé? Fé é você acreditar em algo ou em alguém. Fé é você depositar a tua confiança naquilo. Então, quando eu confio em uma pessoa, eu vou me abrir para essa pessoa, contar coisas da minha intimidade, porque eu confio nela. Eu confio, eu tenho fé naquela pessoa. Eu acredito, que ela vai guardar, que ela está ali sendo guardiã daquilo que eu estou compartilhando com ela. E a mesma coisa com Deus. Então, quando eu tenho fé em Deus, fé em Jesus, então eu estou depositando essa confiança neles. Para eu ter um relacionamento saudável, então eu preciso primeiro, eu preciso o quê? Acreditar que aquilo que eu estou lendo na palavra é verdade, aquilo que eu estou vivendo, é verdade. Então, a primeira coisa, nós precisamos alimentar a nossa fé através da palavra do Senhor. Depois nós precisamos, ter uma vida de oração contínua. E você pode falar assim, mas como que eu faço? Porque eu não tenho tempo. Na verdade, não é que a gente não tem tempo, é que a gente não dá prioridade. Todos nós temos o mesmo tempo, nós temos 24 horas no dia. Cada um tem a sua vida, cada um tem os seus afazeres, eu não vou aqui generalizar como que tem que ter a sua vida de oração, porque cada um vai se adaptar na sua rotina, na sua maneira, mas precisamos priorizar a nossa vida de oração, precisamos tirar um tempo do nosso dia para estar na presença de Deus, para estar cultivando esse relacionamento com Ele. E isso não é só 1 hora, 10 minutos, 20 minutos, não, isso é a todo momento. Tudo você precisa compartilhar a tua vida com Deus. Então, se você crê nele, se você entrega a sua vida a Jesus, se ele é o seu Senhor, se ele é seu Salvador, se você tem intimidade com o Espírito Santo, você automaticamente vai trazendo eles para a tua vida no cotidiano. Isso vai ficando automático. Tudo que você for fazer, Espírito Santo, será que eu preciso fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Você é como se fosse uma pessoa em carne e osso, que você vai compartilhando tudo da sua vida com ele. Isso é uma vida de oração. Você não está ali vendo com os teus olhos carnais, mas o teu espírito está comunicando com o Espírito Santo e você está compartilhando a tua vida. Isso é uma vida de oração. Quando você tira um tempo para estar com ele, é como você está tirando um tempo para estar com uma pessoa. Quando você liga para tua amiga, vamos tomar um café?
Vamos. Então você está tirando um tempo do teu dia para estar ali com ela. Mas isso não quer dizer que você vai ter contato com ela só se você for tomar café com ela. Você pode estar mandando mensagem para ela a todo momento. Você pode contatar uma pessoa para uma decisão que você for tomar, você está em dúvida. Eu vou ligar para fulana porque ela tem sabedoria nisso aqui. Aí você pega e liga. Então é a mesma coisa com o Espírito Santo. Você tem que trazer a presença de Deus para a tua vida, no teu dia a dia, no teu ordinário, no teu cotidiano. E é em tudo, em todas as tomadas de decisões, compartilhe com Ele. Isso é uma vida de oração. Precisamos nutrir esse relacionamento com Deus através da nossa vida de oração. Então nós precisamos ter fé, confiança e precisamos também descansar na direção que Ele for falar para você fazer. Porque muitas vezes a gente busca direcionamento em Deus e tal, mas aquilo que Ele está orientando para você fazer, aí você não quer, porque aí vai demorar, porque aí você tem que esperar, não é do seu jeito. Então nós precisamos confiar e descansar que o jeito dele é o melhor para nós. Eu anotei algumas coisas aqui, então por isso que eu estou olhando para cá pra gente, porque eu não lembro de tudo, Então é que eu anotei. É importante termos uma relação de amizade, paternidade e respeito com Deus, Porque a gente não pode esquecer que Ele, Jesus, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Nós temos uma intimidade com o Espírito Santo, mas nós precisamos sempre lembrar que Ele é soberano e precisamos obedecer Ele em tudo. Então, precisamos ter esse respeito, em tudo com Deus. Não é de qualquer jeito que a gente vai se relacionar com Ele também. Ele também não é o nosso amiguinho que a gente vai ficar aí de qualquer jeito. Não, nós precisamos ter uma reverência, um respeito, e entender que Ele sempre vai querer o nosso bem também. Então, como que eu vou, então, construir? Falando sempre com respeito, falando com sinceridade, até porque de Deus a gente não tem como esconder nada. Ele conhece muito mais o nosso coração do que a gente mesmo. Tem coisas que acontecem que você tem uma reação que você nunca imaginou que ia ter. Só que Deus, Ele sabe, porque Ele te conhece, foi Ele que te criou. Então, nós precisamos ser sinceros com Deus quando nós vamos desabafar, quando a gente for buscar algum conselho, alguma orientação com Ele, E acima de tudo, a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir o que o Senhor está falando no individual com cada um de nós. Porque isso vai fazer toda a diferença nas nossas decisões, nas nossas escolhas, E obedecer. Então, Ele deu uma instrução, obedeça. E isso irá nos conduzir a um caminho de cura e também de libertação. Porque aí nosso emocional vai estar depositado no lugar certo, com a pessoa certa. Porque o amor de Deus por nós é incondicional. E Ele quer o nosso bem. Por mais que tenha aí momentos que Ele vai nos corrigir, que Ele vai trazer mais umas verdades, a gente não vai gostar muito, mas é para o nosso bem. A gente precisa ter isso em mente. E aonde que entra o jejum? Então, o jejum, ele é uma prática espiritual que nós temos e hoje tem até estudos, do benefício do jejum para o nosso corpo físico, mas o jejum espiritual, ele é para que nós possamos reservar um tempo aí para que a nossa concentração esteja nele, voltada somente para Ele. Então nós precisamos ter essa prática do jejum, porque o jejum não é para barganhar com Deus, não é para pedir nada para Deus, mas é para mudar o nosso interior, para que a gente possa estar mais sensível para ouvir a voz dele, para ter a direção dele, para que a gente possa ser conduzido. Então, o jejuar não muda Deus, mas muda o nosso interior. Então, o jejum é uma prática de entrega. Nós entregamos algo para ele, nós entregamos aquele tempo que a gente ia alimentar a nossa carne, nós estamos aqui conectadas com ele, buscando a ele, buscando a presença dele, E isso vai nos fazer crescer na intimidade com Ele, fortalecer o nosso espírito, porque nós vamos estar cada vez mais dependentes dele. Então a gente fica mais sensível para ouvir o Espírito Santo, porque é Ele quem vai nos conduzir. Então, como eu falei, além de nos fortalecer espiritualmente, o jejum também ele traz alguns benefícios para o nosso corpo físico. E também ele vai ajudar a gente a ter disciplina e vamos aí colher também sabedoria, porque vamos estar mais conectados a tudo que está acontecendo à nossa volta.
Então, essas 3 práticas aqui, né, vai formar a base para a gente ter um relacionamento com Deus. E aí, a gente precisa agora entrar, a gente entendeu o que fortalece o nosso espírito, e aí a gente vai entrar agora num tratamento, né, dentro do nosso espírito. Eu coloquei aqui o que é esse tratamento. Esse tratamento é a gente ter acesso ao conhecimento, né, e a gente se posicionar depois que a gente tem esse acesso a esse conhecimento, né, para receber a cura, que é entender a nossa identidade, entender sobre perdão e entender sobre liberdade no espírito. Então, nós vamos aqui agora entrar nesse título de tratamento. Então, nós precisamos buscar conhecimento e ter posicionamento para que a gente possa receber a cura e ter essa liberdade no espírito. Então, nesse tema aqui de tratamento, nós vamos entender a nossa identidade como filha. A gente viu na fase 1, né, sobre a restauração, que nós somos filhas de Deus. E aqui eu quero trazer algumas passagens bíblicas para que a gente possa aí trazer, né, na memória de novo e entendermos mesmo, fixar isso no nosso coração, que nós somos filhas. Então, o que a Bíblia diz ao nosso respeito? Lá em Salmo 139, versículo 13 ao 15, né, fala que nós somos criados por Deus. Aqui o salmista ele declara: Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Até o versículo 14 aqui. E aqui eu coloquei alguns pontos depois para você meditar aí na tua casa, né, com o tempo. Lá em Gênesis 1:27, né, fala que nós somos aí criados à imagem e semelhança de Deus. Em 2 Coríntios, né, capítulo 5, versículo 17, somos nova criatura. Lá em 1 João 3, capítulo 3, versículo 1 e 2, fala que nós somos filhos e cordeiros com Deus. Nós vimos isso na fase anterior. Lá em Gálatas 4, versículo 1 ao 7, também fala que nós somos filhos e cordeiros, né? Em Êxodo 19, versículos 5 e 6, eu quero ler junto com você. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então aqui, né, é uma palavra que Deus estava liberando para Moisés para falar para os israelitas. Então nós hoje entendemos que fazemos parte desse povo de Deus. Então, né, fala que nós somos o tesouro particular de Deus. E isso é muito precioso assim para nossa identidade, né, como filhos. Lá em Gálatas 5:1 fala também que nós somos livres, né? Em 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20 fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós vimos isso na fase 1, né? Nós somos também amigos de Deus e sacerdócio real, né? O amigos de Deus está lá em João 15:15 e o sacerdócio real está em 1 Pedro, né? Capítulo 2, versículos 5 e 9. Então, nós entendemos o que a Bíblia fala, né? Nós somos criados por Deus, nós fazemos parte da família de Deus, nós somos uma nova criatura, nós somos tesouro particular, nós somos livres no Espírito, nós somos templo do Espírito Santo, somos amigos de Deus e sacerdócio real, como a palavra diz. Então nós precisamos entender a nossa identidade em Deus, é que nós somos e fazemos parte dessa família de Deus através de Cristo Jesus. Então nós entendemos isso, muita coisa dentro de nós, o nosso pensamento ele já vai caminhar em um outro caminho, porque nós não somos abandonados, nós não somos rejeitados. É como o inimigo tenta colocar na nossa cabeça que Deus, ele não, às vezes nos abandona. Por que está acontecendo isso comigo? Cadê Deus? Então isso tudo são setas do inimigo. Por quê? Porque a nossa identidade ela está fraca. Então por isso que essas setas elas entram, né? E a gente fica na dúvida. Então por isso que é muito importante nós sempre, né, afirmarmos e entendermos quem nós somos em Deus. Deus ele é imutável, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo para sempre. Então se Deus está falando na palavra dele que nós somos tudo isso, para ele
Nós somos tesouro particular, pessoal dele. Você acha que Deus ele vai mudar de ideia porque a gente vai errar? Não. Nós continuamos sendo filhos dele, amados por ele. Mesma coisa, né, se você é pai e mãe. Se um filho teu erra, você deu uma instrução. O filho desobedeceu ou errou. Você vai deixar de amar? Não, você vai corrigir. Você vai trazer ele para perto, você vai corrigir, você vai mostrar. E é a mesma coisa, né, Deus para conosco. Então nós precisamos entender que somos amados por Deus, né? E nós precisamos aí alicerçar nossa identidade, né, em Cristo, para que isso seja uma verdade contínua no nosso, né, no nosso ser, na nossa alma. Então, hoje eu quero fechar essa aula, né, com isso, né, na nossa mente. E aí a próxima aula nós vamos falar sobre perdão e libertação. Então eu aguardo você no nosso próximo encontro. Eu espero aí que Deus falou ao teu coração. Deixa a sua curtida, o seu comentário daquilo que Deus está ministrando, né, que Ele já começou a ministrar. Também peço que você compartilhe, né, chamando mais pessoas para estar aqui conosco, para juntos aí levarmos a palavra e a verdade de Deus para mais pessoas. Então, eu quero convidar você agora a estar comigo em oração para a gente finalizar esse encontro nosso hoje na presença do Senhor. Pai, muito obrigada por esse momento, por esse tempo na Tua presença, aprendendo contigo, Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, por esse alinhamento no nosso coração, por essa verdade que limpa, que liberta, que nos santifica para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço que o Senhor cele essa palavra no nosso coração, no nosso entendimento, né, que o Senhor venha continuar ministrando durante a semana em nós e que nós possamos realmente entrar nesse processo de cura, né, de administrar as nossas emoções, de sermos curadas, para que a gente possa ter uma vida saudável, né, completa na Tua presença, Pai. Que o Senhor continue falando conosco, que tudo aquilo que nós vimos hoje possa realmente frutificar na nossa vida, Pai. Que nós possamos guardar no nosso coração a identidade que nós temos em Ti, né, e que nós possamos aí aprender a nos relacionar cada vez mais contigo, Pai. Esteja conosco, nos ajudando, nos corrigindo e nos abençoando. Essa é a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Eu aguardo você aqui na próxima aula. Que Deus abençoe.